Na aula passada, meus amigos, um, dois, três, vamos lá, testando. Começando aqui a aula sobre médias móveis e Bollinger Bands. Na aula passada, meus amigos, falei para vocês sobre a propriedade das médias móveis, né? E como combinar a propriedade que você usa de médias móveis, né? Que ela te auxilia na direção do trade, junto com a tendência, né? E com os preços, né? Caminhando todos no mesmo sentido. Falei de algumas outras propriedades da média e falei que com o alinhamento das médias móveis, quando você tem mais de uma média móvel entrando no candle, o quão poderoso, né, é esse conceito. Hoje eu vou estar ensinando para vocês sobre o Bollinger Band, meus amigos. Vamos lá. Vou estar complementando o que eu falei sobre médias móveis. Você vem aqui em indicadores, vem aqui em bandas de Bollinger, tá? Inserir. A banda de Bollinger, eu uso a banda de Bollinger de 20 períodos, né? E uso o mesmo, a mesma cor da banda de 20. Eu desmarco aqui, ó, essa média a, e não mostra a média da banda de Bollinger, né? Desmarco aqui mostrar média. E venho aqui, ó. Passo para laranja, que é a cor da minha média de 20 períodos, amigos, tá? Vou estar ensinando aqui o básico, mas essencial sobre o Bollinger Bands. E o mais você vai ter onde, né? Na minha sala ao vivo, que começa todos os dias às 8 da manhã. Vamos lá. Eu sempre é exponencial, meus amigos, tá? Nós estamos no intraday, então vou estar usando sempre a suavização exponencial, tá? A banda de Bollinger é o quê? É o desvio, né? A média, um, dois desvios em relação à, à média que eu uso, que é a média de 20 períodos, né? Tá? É mais ou menos como se fosse, se tivesse uma sala de, no escola, né? Onde a altura média das crianças é 1,50 m. O primeiro desvio, já pessoa um pouquinho mais alto, o grupo um pouco mais alto que a média, tem 1,55 m. O segundo grupo, né, tem, vamos dizer, 1,60 m, né? Eu não coloco o terceiro desvio. O terceiro desvio, ela pegaria todos os alunos da turma. Se, até o segundo desvio, você tem aqui mais ou menos 66% da turma, né? Então, já é suficiente para olhar o que? Ali na banda superior e inferior, né? Tá? Figuras de candles de reversão, a candles de reversão em cima da banda, para mim, ver movimentos de volta à banda. Outra coisa também muito importante, né? Tá? Numa, é, numa observação discreta, como por exemplo a luz de uma turma, você só tem uma abertura da banda, por exemplo, se essa turma de que tem a média de alunos de 1,50 m, né? Juntasse com uma outra turma, vamos dizer assim, da, da mesma série. A média poderia até se manter a mesma, poderia se manter a mesma, né? Mas o que aconteceria? Você teria o quê? Uma abertura, uma mudança nos desvios. Aqui não. Essa banda abre, né? Essa banda diverge quando você tem o quê? Um aumento na liquidez. Novos players entrando, né? Ou novo recurso entrando no ativo, no caso aqui, ó, do MINS, tá? Toda vez que essa banda estreita, ela ou converge, é hora de não operar, porque as pessoas estão parando de operar, né? Tem menos recurso envolvido, tanto que representa que é uma menor oscilação em torno da média de 20 períodos, né? Tá? Aqui você tem essa oscilação aumentando, né? Então, estou dizendo que ela vai se afastar de cara, né? Absolutamente, mas a oscilação, a volatilidade em torno da média de 20 períodos vai estar aumentando. Então, isso faz com que as bandas divirjam, abram, né? Então, o que significa? Nessa hora que o trader deve entrar. Sempre que a banda abrir, sempre que a banda divergir, uma banda divergir em relação à outra, ele deve operar, tá? E quando a banda ficar assim, paralela, como tá aqui, tá? Ou então convergir, como eu já havia mostrado antes, aí você não deve operar, tá? Vamos ver algumas situações aqui, já combinando com as médias móveis, tá?
Lembrando que eu explico isso de forma muito mais detalhada, né? Na aula, né? Na aula e na sala ao vivo. Nas aulas que eu dou na sala ao vivo, que vão de 8 da manhã a 1 da tarde. Diariamente, não dá mais. Vamos aqui, ó. Você vê aqui, ó. Na hora que a banda abre, né? Tá? E a banda abre ao mesmo tempo. As médias móveis estão alinhadas, né? A média de curto tá acima, no caso de uma alta, né? A média de curto, que é a média preta, né? De 3 períodos, tá acima da média de médio prazo, que é a média verde. E a média de médio prazo está acima da média de longo prazo, que é a 20, né? Quando essas duas coisas acontecem, você acaba tendo dois trades, né? Como eu estava ressaltando no final do vídeo anterior, se você tem, né, uma as três médias entrando juntas no mesmo candle, esse movimento tem que ser muito mais forte. Tá vendo? Aqui é um movimento de alta, olha, né? Você vê que ele não é tão longo, mas ele é muito mais forte. Na hora que a banda abre, então, né? Tá, você tem a sinalização que a velocidade vai aumentar. Você consegue acabar fazendo bons trades, tá? O inverso também é verdade, ó. Um alinhamento de baixa. Você tem a média de curto prazo abaixo da média móvel de 8 períodos, a média de 8, que é abaixo da média de 20. Isso é, a média de curto abaixo da média de médio prazo e a média de médio prazo abaixo da média de longo, tá? Quando as bandas abrem um pouquinho, ó, você acaba tendo um movimento de queda aqui que para por um pouco e depois continua quando as bandas voltam a abrir novamente, tá? Você Aqui você tem noção de continuidade do movimento e tem noção de quando o movimento se inicia, na verdade. Você não tem noção da força do movimento, né? Tanto que no próximo bloco eu vou estar mostrando para vocês um indicador que vai te ajudar justamente para você ver essa força do movimento acelerando, que é justamente quando você tem tendência e a hora de você operar, tá? Aqui já te ajuda demais. A banda de Bollinger, ó, te ajuda demais dizendo que você tem liquidez, tá? Eu vou estar ensinando o indicador no próximo período que você suplementa, né, as médias móveis e o candle, perdão, as médias móveis e o Bollinger. Lembrando sempre que você vai estar procurando o quê? Operar uma venda, né? Quando você tem, ó, topos aqui, ó, descendentes, tá? Certo, ó. Pegou um, dois, três. Teve a pessoa, no momento que a pessoa teve uma certeza maior que você teria um trade de venda. Depois, né, da terceira vez, do terceiro topo um mais baixo que o outro. Quando ela vendeu, ela acabou fazendo, ó, fazendo um bom trade. Não sem indicador, né? Tá certo? Só com as médias móveis da banda de Bollinger. E principalmente quem? A percepção do contexto de queda, ó. Nesse contexto aqui, do momento que, como eu ensinei para vocês, depois que o candle fechou abaixo da média móvel, você entraria no próximo candle, né? Na abertura do próximo candle, junto com a abertura das bandas de Bollinger, você acabou fazendo o quê? Um trade muito bom, né? Tá? Se você juntasse também com a perda desse fundo aqui, conforme eu vinha sinalizando para vocês, com a perda do fundo anterior, né? O seu grau de eficácia aumenta mais ainda, meus amigos, tá bom? Então, a característica principal das bandas, meu amigo, é essa, né? Tá? Para você só operar quando a banda o quê? Divergir, no caso aqui, ó, no final do dia 8, do dia 7, as bandas terminaram o quê? Divergindo, né? Uma para cada lado. As médias móveis, né? Tá alinhadas na compra. No dia seguinte, ó, não teve muito erro, né? Tá? A gente já começou o dia já com um gap, meus amigos. Quer ver, ó? Deixa eu ver se consigo sinalizar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Começamos o dia, né? Subindo e subindo forte aqui, tá? Mas o movimento já tinha sido iniciado na quarta-feira. Isso aqui foi na sexta-feira, dia 9, né? Mas na quarta-feira você já tinha
o início, as bandas já estavam alinhadas e o mercado já terminou o quê? Com as bandas se abrindo, né? Tá? Então, sexta-feira não teve muita dúvida. Se a gente juntar com os dados da inflação na China que vieram bons, então, como eu, se vocês me acompanharem, né? Diariamente eu falo os principais eventos do dia e os eventos que aconteceram durante a madrugada, no dia anterior, que foi o caso desse movimento aqui, que a gente já começou o dia 9 sabendo que a inflação da China veio melhor que o esperado. Então a gente acabou surfando todo esse movimento de alta, meus amigos, tá bom? A banda de Bollinger, um outro ponto muito bom para a banda de Bollinger, que você pode usar ela como suporte ou resistência, tá? Porque eu não ponho os três de vídeo, ponho apenas dois. Mas então eu uso aqui, figuras de reversão de candlestick ou candles de reversão para vocês saberem quando utilizar essa banda inferior como suporte e a banda superior com resistência. Quando você tem uma figura de reversão exatamente em cima da banda, tá? Você espera o que a figura fechar, tá? Acima da máxima do candle que terminou a figura, né? Como foi o caso disso aqui, ó. Você entra e bota o stop aonde? A entrada. Você espera o candle fechar, né? No caso, você tem aqui esses dois candles formam uma figura chamada piercing line. Quando essa figura, esse piercing line fechou com esse candle azul, você já posiciona uma compra acima da máxima do candle azul, do piercing line, que foi um piercing line. E o stop aonde, né? Pode botar 20 pontos abaixo da mínima do, é, do pavio mais baixo, né? Da mínima mais baixa. E se tivessem dois candles aqui, né? Esse vermelho fosse pavio dele fosse mais baixo, você colocaria no ponto mais baixo dele. Mas nesse caso aqui, quem tem mais baixo é o que? O azul. Então você põe o stop abaixo da mínima da figura. Você, do ponto mais baixo da figura de reversão ou do candle de reversão, para ficar mais fácil. 20 pontos abaixo da mínima, tá? E a entrada é 10 pontos acima do segundo candle. No caso, que é uma figura, pode ser dois ou três candles. É sempre do último candle. Aqui, no caso, é uma figura de dois candles. Você espera o candle fechar, o segundo candle que concretiza a figura fechar, bota a compra acima da máxima dele e o alvo vai ser aonde, meu amigo? O alvo vai ser na máxima, perdão, na média de 20 períodos. Por que na média de 20 períodos? Porque o Bollinger é de 20 períodos, né? Tá? O parâmetro do Bollinger é 20 períodos. Se fosse um Bollinger de 8 períodos, a busca não seria na média de 20, né? A busca seria na média de 8, mas como o Bollinger é de 20, a busca é na média de 20, tá? Vamos ver se a gente consegue achar um exemplo aqui, onde a gente usa a banda superior do Bollinger como resistência, porque eu acabei de mostrar um exemplo que a gente usa a banda inferior do Bollinger como suporte, né? Vamos lá. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, você tem um engolfo, ó. Exatamente, tem que ser exatamente em cima da banda para ter um nível de acerto melhor, tá? Um engolfo, fechando, né, tá? Foi em cima da banda de Bollinger. Ó, o segundo candle, que é o candle vermelho. Esperou o candle fechar. Já posiciona a venda 10 pontos abaixo da mínima do candle, né? E o stop agora vai ser aonde? 20 pontos acima dessa máxima aqui, tá? Aqui vai ser o seu stop. Tudo bem? E a entrada vai ser abaixo da mínima do segundo candle, do candle que concretizou a figura. E o alvo vai ser aonde, ó? O alvo vai ser sempre na média de 20, tá? Certo? Poucas pessoas falam isso, tá? Vamos lá. Olha de novo aqui, ó. As bandas vinham extremamente, ó, estreitas, tá? Extremamente laterais, paralelas, né? Tá? No momento que você tem a banda se abrindo aqui, ó, o candle saindo, ó, e as médias definindo o alinhamento, primeiro candle, segundo candle, né? Já pode começar a comprar no segundo candle até, né? Ou no terceiro, para ter uma certeza melhor. Se certifica que a banda está abrindo, que as médias estão alinhadas, né? Tá? O stop vai ser aonde? Se ele voltar abaixo da média de 8, porque
o ponto principal, a média principal. Nosso mercado é quem? A média de 8 períodos, ó. Ele entrou aqui e comprou no dia 1 de junho aqui, às 4h40, né? 4h30, quer ver, ó, tá? Aqui, ó, né? 4h40 no caso, ou 4h45, só foi estopado, gente, tá? Às 10h50 do dia 2/6, estão vendo? Tá? Certo? Porque foi o quê? Foi quando o candle fechou abaixo da média de 8. Tudo bem? Então você pode usar, né? Você vê que às vezes aparece a figura de reversão, mas a figura de reversão não é exatamente em cima da banda o nível de acerto, né? Como ponto de resistência aqui em cima da banda, não foi, ele não voltou até a média de 20, tá vendo? Tá? Vou pegar um outro aqui. Só mais olha aqui, ó, de novo, ó. Exatamente, a gente tem uma, olha como é assertivo. Tem uma figura de reversão de candlestick, um engolfo de baixo, né? Se formando exatamente em cima da banda superior do Bollinger, e ele retorna até onde, ó? Até a média de 20, tá vendo? Sem grandes sustos, tá? E aqui de novo, ó. Você tem, ó, as três médias saindo dentro de um candle, né? Mas a banda não abriu direito. Você espera um, dois candles até certificar que as bandas abriram e pode efetuar a compra, tá? Aqui, ó, né? Deixa aí um. E vale ouro, meus amigos, tá? Claro que tem depois várias outras técnicas, né? Mas essa dívida, com certeza isso aqui vale ouro, tá? Você entrou aqui, ó, neste candle, né, tá? Quando percebeu que as manas estavam abrindo, porque as médias uma vez já vinham alinhadas na compra, né, tá? E foi só estopado que, né, comprou às 10h50, 11 horas, né? Só foi estopado horas depois aqui, ó, quando o candle fechou abaixo da média móvel de 8, meus amigos. Então, eu termino aqui a minha explicação sobre Bollinger Bands e com a ferramenta que vai dizer se você pode começar a operar ou não, né? Tá? Certo? Na próxima eu vou falar sobre o indicador DMI DX. Aquele abraço.